Olá, queridos amigos e amigas que nos assistem de todo o Brasil. Estamos na TV Justiça para falar no Saber Direito Responde sobre o tema Lei de Execução Fiscal no novo Código de Processo Civil e também na jurisprudência. E eu trago aqui a pertinência das questões trazidas pelos nossos alunos. Por favor, nossa querida Jaqueline. Professor, eu tenho uma pergunta. A ordem trazida no dispositivo do artigo 825 do novo Código de Processo Civil, ela é absoluta ou pode ser avaliada de outra forma? Muito bom, Jaqueline, muito pertinente sua pergunta. É importante que nós retratemos que essa ordem prevista do artigo 825 do Código de Processo Civil faz aquela possibilidade do rol de penhora. Qual é o rol de satisfação patrimonial feito pela Fazenda Pública? E nesse sentido, inclusive, o rol do artigo 825 do CPC, ele deixa de ser aplicado em prol do artigo 11 da Lei das Execuções Fiscais, porque vige o princípio da especialidade. Então, nesse sentido, o artigo 11 traz um rol, entretanto, esse rol ele não é absoluto, tá? Esse rol que está praticamente às vezes em consonância com o artigo 825, ele não é absoluto porque a jurisprudência entende que deve ser feito uma observância do princípio da menor onerosidade. A menor onerosidade. Entretanto, esse princípio da menor onerosidade, ele entra em ponderação com o princípio que a satisfação da execução fiscal se dá em prol do credor. Então, nesse mesmo sentido, nós temos que ponderar o princípio da execução em prol do credor e também da menor onerosidade. Só deve ser aplicado, só deve ser mitigada essa ordem quando houver elementos concretos, elementos que demonstrem um real prejuízo ao executado. Via de regra, portanto, deve seguir o rol, não do 825 do CPC, mas sim do artigo 11 da Lei das Execuções Fiscais. Agora, claro, haverá exceções quando houver uma clara ofensa ao princípio da menor onerosidade. Eu gostaria de trazer agora nosso segundo questionamento pelo nosso querido aluno Carlos. Olá, professor. Meu questionamento pode haver prisão do depositário infiel? Muito bom, Carlos. Também é um tema importante, é pertinente também com a matéria da Lei das Execuções Fiscais, justamente porque, via de regra, durante esse processo de execução fiscal, chega uma hora em que há patrimônio, há bem imóvel, por exemplo, do executado, e nesse sentido, para que haja essa alienação em asta pública que se dá depois da penhora, nós temos que nomear um depositário que ficará com a guarda desses bens. Ele terá a guarda dos bens até que seja feito o momento do leilão. Então, o depositário, ele tem essa incumbência, essa finalidade de guardar, de zelar pelo aquele imóvel. E nesse sentido, se perguntou muito, e qual seria o ônus do depositário que descumpre, chamado depositário infiel? Ou seja, quais são os motivos que podemos aplicar a ele em caso de descumprimento desse seu ônus? Primeiro, é importante ressaltar aqui, esse depositário infiel ele pode recusar. Se você for nomeado depositário, por exemplo, Carlos, de um imóvel, você pode falar, não, eu não quero. Porém, por outro lado, caso você descumpra essa possibilidade, há uma possibilidade de você sofrer sanções. Sanções previstas no Código de Processo Civil. O depositário, ele é um auxiliar da justiça, porém ele não pode ser preso. Ele não pode ser preso. Isso, inclusive, é um enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Um enunciado de súmula vinculante que fala que é impossibilitada a prisão do depositário infiel. Porém, haverá sanções. Haverá sanções numa ação própria, porque em caso de dolo ou culpa, ele responde por essas sanções. Ele pode ser, inclusive, responsabilizado tributário pela dívida, mas esse caso em dolo e culpa será feito numa própria ação disponível para tanto. Não pode ser feito, portanto, a prisão do depositário infiel. Trata-se de inconstitucionalidade prevista pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, salvo o melhor juízo, súmula vinculante 29. Vamos passar agora, por gentileza, para o nosso terceiro questionamento, trazido pela querida aluna Amanda. Então, professor, qual é o prazo para pagar ou oferecer bens à penhora? Parabéns, Amanda. Também é uma pergunta relevante. A questão que você se trata de qual é o prazo para você oferecer bens ou pagar, nesse caso é importante que você vislumbre que a execução fiscal, como sendo esse meio de satisfação do crédito executivo do direito público, ele traz um procedimento diferente da Lei das Execuções Fiscais. Você dá um prazo de 5 dias para que a parte pague ou então ofereça garantia. Então ele tem 5 dias para falar, eu concordo fazendo, eu concordo com sua execução. Ou então, se eu não concordo, eu tenho um prazo também de 5 dias para garantir a ação da execução fiscal, para só então depois eu poder apresentar os embargos. Os embargos das execuções fiscais, que se trata de um procedimento de defesa. Não posso falar que se trata de uma contestação, mas ela faz pelo menos às vezes no quesito possibilidade de defesa. Não se faz porque se trata de um procedimento de execução e a contestação está dentro do procedimento ordinário. É só uma analogia simples, bastante rasa, para que você entenda que esse prazo de 5 dias é muito importante para que a Fazenda Pública possa, depois desse prazo, poder ou atingir atos de constituição patrimonial ou então conseguir responder essa impugnação aos embargos de execução. Vamos passar agora, por gentileza, para a quarta pergunta, formulada agora por nossa querida aluna Jaqueline.
Felipe, eu tenho um questionamento. Aplica-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do novo CPC às execuções fiscais? Extraordinário, extraordinário. Esse tema é completamente o que está em pauta justamente na aplicação do novo Código de Processo Civil, na Lei das Execuções Fiscais. O instituto carinhosamente chamado de desconsideração da personalidade jurídica, que se chama de IDPJ, Jaqueline, IDPJ. Posso aplicar na execução fiscal? Eu teria aqui uma hora para falar com você sobre esse assunto, porque ele é espetacular. E primeiro, para você ter tamanha importância, esse tema está indefinido na jurisprudência. O TRF da terceira região, que pega aquela jurisdição de São Paulo, por exemplo, ele admitiu o primeiro IRDR de sua história. O IRDR, que é um instituto de precedente judicial, que trata do instituto de demandas repetitivas. Então, é um instituto em que avisa justamente formar um precedente para que não haja decisões conflitantes. E foi admitido o primeiro IRDR justamente sobre esse tema, se é cabível ou não o IDPJ na execução fiscal. Se discute, e aqui em breve síntese vou aplicar a vocês, que a doutrina majoritária entende que não há aplicação. Entende que não há aplicação, pois a lei de execuções fiscais, ela permite que o IDPJ é um instituto que você entra com essa desconsideração da personalidade jurídica, você suspende automaticamente a execução fiscal, ou seja, com requerimento, e além disso, você dá o prazo de 15 dias para esse eventual sócio se defender. Então, o que se diz é que há um atentado contra os princípios da lei de execuções fiscais. Isto porque você só pode se defender, via de regra, quando há garantia. Você só pode se defender quando há garantia. Nesse caso, a mera propositura da ação já permite que a pessoa se defenda mesmo sem estar garantido. E o outro motivo muito forte é que você traz a possibilidade de haver uma suspensão automática da execução fiscal. Então, eu peço o Instituto de Desconsideração e assim eu já suspendo a execução fiscal. Como é que vai ficar esses meios constritivos? Durante quanto tempo? Durante 2, 3, 4 anos? Então, nesse caso, há uma ofensa ao próprio princípio da celeridade, da eficácia dessa recuperação dos créditos públicos. Isso é o que entende a doutrina majoritária. O TRF2 e o TRF4 também já submeteram nesse mesmo sentido, justamente com esses princípios. E a posição de Leonardo Carneiro da Cunha entende que não, é possível aplicar o IDPJ. Então esse tema está em aberto, vale a pena você ficar muito atenta, mas é importante que você perceba que ele pode mudar a qualquer momento, justamente porque ainda há uma indefinição. Tudo bem, Jaqueline? Gostaria de chamar agora, por gentileza, a nossa quinta pergunta, nosso querido Carlos. Então, Felipe, minha dúvida é, quem é legítimo para propor execução de multa penal? Muito bom. Carlos está bastante atualizado aí na jurisprudência e ele perguntou quem é o legitimado, quem é o legitimado no polo ativo, quem é que pode propor essa execução de multa penal. A multa penal, ela é proposta e bastante direto, Carlos. A súmula 521 do STJ, súmula 521, dispõe que compete à Fazenda Pública propor a ação da execução de multa penal. A multa penal, ela deve ser inscrita, portanto, em dívida ativa. Deve ser competente, portanto, o juiz da vara da Fazenda Pública, não é o juiz da vara penal. Isso foi um entendimento previsto na súmula 521 do STJ. Logo, o legitimado é a Fazenda Pública, seja da União, se a dívida for da União, seja a Fazenda Pública dos Estados ou Fazenda Pública dos municípios, dependendo do ente. Bem, Carlos? Então, anota essa súmula 521 do STJ aí, que ela é bastante importante. Então, pessoal, vamos passar agora, por favor, para a nossa sexta pergunta da nossa querida Amanda. Então, Felipe, uma dúvida. Em relação à legitimidade, por que não a participação do Ministério Público? Muito prudente se fazer. Por que não a participação do Ministério Público na execução fiscal? É importante aqui que você veja que o Ministério Público, ele cumpre uma função imprescindível na ordem pública, imprescindível. Salvo o melhor juízo, o Ministério Público tem disposição no artigo 127 da Constituição Federal. Então, o artigo 127 da Constituição Federal diz qual a função do Ministério Público, qual a possibilidade dele ser parte e, muitas vezes, ele ser fiscal da lei. Ele acompanhar procedimentos de execução fiscal. Seria possível? Esse é um grande questionamento. E aqui, querida Amanda, eu trago a ideia de que a súmula também, há um entendimento simulado sobre esse assunto. É a súmula 187 do STJ. A súmula 187 diz que é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. E o que me surgiu quando eu vi só o teor dessa súmula foi por quê? Porque o Ministério Público não pode intentar ou participar de uma ação de execução fiscal, porque ele não merece participar desse procedimento. E aí é importante que você, analisando a jurisprudência do STJ, entender qual o fundamento dessa súmula, eu percebi que o interesse público, que é
proposto pelo Ministério Público, que é defendido pelo Ministério Público, é o interesse público primário. O interesse indisponível, o interesse ao qual o Ministério Público tem sempre participação, é quando há um interesse público primário. No que tange à execução fiscal, fala-se que a execução fiscal há um interesse público meramente privado. O interesse não privado, mas interesse patrimonial, porque não trata de interesse público-privado reformulando, portanto, é um interesse público patrimonial. Então, o Ministério Público, ele não tem uma necessidade de atuar na lei de execuções fiscais, porque, via de regra, a execução fiscal só trata sobre interesse público patrimônio, de pecúnia. E, nesse caso, nem sempre, só porque envolve dinheiro, deve o Ministério Público participar, pois o interesse público do Ministério Público é o primário e não o secundário. Diz a melhor doutrina que o interesse público patrimonial deriva do interesse público secundário e não primário. Apenas para fim de curiosidade, para nós falarmos de um tema interessante, se caso há uma desapropriação indireta, que é uma desapropriação em que se faz uma desapropriação às avessas, né? É quando a Fazenda Pública, por exemplo, propõe uma desapropriação sem que haja o procedimento específico. E nesse mesmo sentido, a desapropriação indireta, via de regra, também não detém a necessidade de que o Ministério Público atue em juízo. É necessário que a Fazenda Pública, é necessário que o Ministério Público atue apenas caso haja interesse público primário. Em que casos, Felipe? Nos casos, por exemplo, em que há um interesse público disponível, quando há improbidade administrativa, quando nessa desapropriação indireta se percebe que há um indício de improbidade administrativa. Então, nesses casos, portanto, é sim o Ministério Público legítimo para atuar. Quando há desapropriação indireta, via de regra não, mas quando há o quê? O interesse público primário. O quê? Como se há, por exemplo, indício de improbidade administrativa. Quando há, por exemplo, o interesse em leis urbanísticas. Então, são nesses casos que o Ministério Público deve atuar, segundo a jurisprudência do STJ. Muito obrigado, então, a todos pela participação. Vamos para um breve intervalo e nos vemos no bloco 2. Retornamos aqui ao nosso segundo bloco. Estamos aqui no Saber Direito Responde. Eis a nossa primeira pergunta pela sua querida aluna Jaqueline. Professor, eu tenho uma dúvida. Com relação à penhora em dinheiro realizada por meio eletrônico, de acordo com as novas mudanças, haveria possibilidade de penhora antes da citação? Muito bom, Jaqueline. Essa pergunta é excelente também. Ela é cativante e instigante. A pergunta que se fez foi a possibilidade de você fazer a penhora de ativos financeiros, também chamado popularmente de Bacenjude, ou bloqueio de ativos financeiros, penhora online, antes da citação. É possível que eu faça antes da citação essa penhora de ativos financeiros? Foi basicamente o que perguntou Jaqueline. E nesse sentido, é importante que você veja se primeiro eu posso aplicar esse dispositivo dentro da Lei de Execuções Fiscais. A Lei de Execuções Fiscais, que em breve síntese, ela atua dentro do novo Código de Processo Civil, utilizando essa teoria de diálogo das fontes, muitas vezes pela jurisprudência. E foi justamente nesse sentido que ela utilizou. Não há uma possibilidade, não há uma previsão nessa Lei 6.830, dessa penhora de ativos financeiros. Mas se houve um procedimento mais célere e mais eficaz na recuperação dos créditos privados, seria justo eu não aplicar na Lei de Execuções Fiscais? A Lei de Execuções Fiscais tem justamente um privilégio por ser um crédito público. Então, nessa mesma ideia, foi que o STJ decidiu pela aplicação, portanto, dessa penhora de ativos financeiros, também chamada Bacenjude, na Lei de Execução Fiscal, muito mais ainda, porque há um crédito público, porque há um crédito indisponível. E nesse mesmo sentido, a possibilidade agora que perpassa é necessário, é importante fazer a citação antes dessa penhora de ativos financeiros. Se você utilizar o novo Código de Processo Civil explicitamente, você vai analisar que ele tem uma interpretação dúbia, porque ele fala no seguinte sentido: a penhora de ativos financeiros pode se dar sem antecipação prévia, sem ciência prévia do executado. Então, se é sem ciência prévia, tecnicamente se faz a ideia. Eu posso fazer antes da citação ou não? E aqui eu vou abrir um tema polêmico para você e vou te dizer como é que vai se posicionar quando for perguntada. Se você analisar explicitamente, você vai entender que cabe, muito bem que cabe, essa penhora de ativos financeiros antes da citação. Porém, não é assim que entende a jurisprudência hoje. É possível que ela seja revisitada, porém, ainda não há essa possibilidade pela jurisprudência do STJ hoje. Inclusive, se você olhar o artigo 55, salvo melhor juízo, da Lei 8.212, ele fala que nas cobranças feitas pela União, é possível que seja feita essa penhora concomitantemente com a citação. E esse dispositivo ainda há um dissídio jurisprudencial, ainda
divergências pela aplicabilidade ou não. Então, é importante que você perceba, hoje o STJ entende que a penhora só se dá via de regra de ativos financeiros depois da citação. A jurisprudência entende que só se pode dar após a citação, salvo se você houver uma comprovação pela Fazenda, de que há uma tutela provisória de urgência que está se dilapidando o patrimônio. Então, via de regra, a penhora de ativos financeiros se dá após a citação. Isso com base na jurisprudência, tá ok? Mas é possível que seja revisitada essa jurisprudência, mas fico alerta aqui que esse tema é polêmico para que vocês também pesquisem, via de regra, após a citação, exceção caso haja tutela provisória e ressalvando, portanto, a aplicação desse novo dispositivo do Código de Processo Civil que fala que há possibilidade, sim, de ser feita antes da citação. Tudo bem, Jaqueline? Muito obrigado, então. Vamos passar agora para a nossa segunda pergunta, feita pelo nosso querido aluno Carlos. Olá, professor. Minha grande indagação é: por que não se aplica a súmula 375 do STJ nos débitos tributários? Muito bom, Carlos. Carlos está arguindo a possibilidade de você aplicar a súmula 375 do STJ. A súmula 375 do STJ traz a possibilidade de você aplicar sobre fraude à execução fiscal, sobre como é que se dá essa fraude. Via de regra, quando você é citado para um processo de execução cível, tá? Por isso que eu quero fazer diferenciação. Adianto desde já, essa súmula não é aplicada nas dívidas tributárias. Nas dívidas tributárias, essa súmula não é aplicada, a súmula 375 do STJ, portanto, é inaplicável. Agora, por que, Felipe? Por que ela é inaplicável? A pergunta que se faz é o seguinte, Carlos. Primeiro, a súmula 375 do STJ diz que só haverá tecnicamente fraude, só haverá fraude à execução quando a pessoa é citada. Quando a pessoa é citada, que é quando ela tem o conhecimento que há um processo contra ela. A partir do momento que a pessoa é citada, via de regra, na execução cível, salvo, claro, se há uma averbação da penhora, há exceções, tá? Mas se você pegar esse marco temporal, via de regra, em execução civil, se dá com a citação. Então, é quando você tem o conhecimento que tem um processo contra você. Então, se você vende seus bens após a citação, existe uma fraude. Você está dilapidando o patrimônio, está fraudando para não pagar essa sua satisfação patrimonial no processo que você está sofrendo. Por outro lado, na execução de dívidas tributárias, nós temos o artigo 185 do CTN. O artigo 185 do CTN diz que a fraude à execução fiscal, a partir do momento em que se inscreve em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa, Carlos, ela é bastante anterior à citação. A inscrição se dá antes de ajuizar propriamente a ação judicial. E a citação se dá depois que se ajuiza. Então, nos créditos tributários, esse marco temporal de quando a fraude é bem anterior, tá? Ele é bem anterior, ele está com a inscrição em dívida ativa. Por isso que ela não se aplica a súmula 375 do STJ às dívidas tributárias. Foi uma excelente pergunta, Carlos. Parabéns. Obrigado. Vamos para agora nosso terceiro questionamento, do nosso segundo bloco, nossa querida amiga Amanda. Então, professor, minha dúvida é, quando se tratar de devedor da fazenda pública, o foro é de domicílio do réu ou do autor? Muito bom, Amanda. Amanda está perguntando aqui, em breve síntese, qual é o foro competente quando nós propomos uma execução fiscal. Fazer um exemplo, se eu estou propondo a execução fiscal pela Fazenda, pela União, via de regra você deve aplicar a competência que se dá no novo Código de Processo Civil. A lei de execuções fiscais, Amanda, ela não dispõe qual é o foro competente. Então, justamente pela essa teoria do diálogo das fontes, ou também pelo princípio da especialidade que se aplica quando há essas normas divergentes, mas que tecnicamente nós podemos aplicá-las quando há essa subsidiariedade no CPC, quando não existe omissão, quando existe omissão na lei de execuções fiscais, nós podemos aplicar o Código de Processo Civil. E nesse caso é uma omissão. A lei das execuções fiscais não dispõe qual foro, qual o competente. E nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, ele dispõe que, via de regra, a execução fiscal, ela vai ser proposta no domicílio do devedor. No domicílio do devedor. A Fazenda Pública tende, então, a intentar uma execução fiscal onde aquele devedor tem domicílio, onde o réu, portanto, reside. De modo que, é importante, apenas para adiantar, se você propõe uma ação de execução fiscal no seu domicílio, digamos que você mora em Mogi das Cruzes, São Paulo, e se eu proponho a execução fiscal em Mogi das Cruzes, São Paulo, ao tempo da distribuição, da intenção, do intento dessa demanda, você mora lá. Mas depois, Felipe, depois de 3 meses, eu me mudo, eu venho para São Paulo, capital. Essa execução fiscal, ela se move? Não. Nesse caso, não, Amanda, porque é o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Se define a competência ao tempo do ajuizamento da demanda. Então, se a Amanda reside em Mogi das Cruzes ao tempo daquela execução fiscal, a mera mudança do seu domicílio não transfere a competência da execução fiscal. Ela continua em Mogi das Cruzes, São Paulo. Mas foi muito bom, muito pertinente, Amanda. Parabéns. Vamos passar agora, por gentileza, para o nosso quarto questionamento, feito pela nossa querida aluna Jaqueline.
Professor, eu tenho outro questionamento. Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que não há qualquer incompatibilidade do protesto das certidões da dívida ativa com a Constituição Federal, essa forma de cobrança ela é adequada e também menos gravosa do que a execução fiscal para efetuar a cobrança das dívidas públicas? Muito bom, muito bom. Esse tema está bastante atual e, assim, é realmente espetacular como essa possibilidade. Amanda Jaqueline está perguntando para a gente como é que você pode dar essa cobrança, esse protesto do CDA, se ela é menos gravosa, se ela é uma medida melhor tecnicamente. Em tese, sim, Jaqueline. Por quê? Porque, via de regra, esse protesto do CDA ele se dá numa cobrança extrajudicial. Se dá, então, antes da fase judicial. A execução fiscal é um procedimento judicial perante um juiz, o protesto não. O protesto não precisa mover a máquina judiciária, não tem que entregar com ação judicial, tem que citar para um oficial de justiça, tem todo um procedimento, um custo de remoção desse processo físico ou virtual. Então, aqui nós temos duas fases de cobrança da dívida ativa. Nós podemos cobrá-la pelo protesto de CDA, um meio de cobrança extrajudicial, e nós temos a fase de execução judicial, que é um procedimento, portanto, perante um juiz. E nesse caso, o protesto CDA é uma medida, sim, menos gravosa. É uma medida menos gravosa, inclusive, cite-se, Amanda, ela é também uma medida mais eficaz. Ela é uma medida mais eficaz. Se você souber, na verdade, existe um dado do SNJ que fala que nos processos judiciais, as execuções fiscais são compostas por cerca de 40% das demandas judiciais. Já imaginou? É mais de um terço, um em cada 3 processos é um processo de execução fiscal. Então, inclusive, a possibilidade de arrecadação do protesto CDA, que é essencialmente um instituto de caráter privado, ele pode ser aplicado na lei das execuções fiscais, de modo que a Fazenda Pública, inclusive, garante que há um percentual, cerca de 20% de efetividade no protesto CDA. Quando eu protesto, eu vou lá no cartório e digo, a pessoa que está inadimplente com base nessa CDA aqui, vira e regra, 20% dessas dívidas são pagas. Ao passo que, na lei das execuções fiscais, vira e regra, nós temos um percentual de arrecadação de 5%, de 5 apenas 100 processos. Então, em tese, há uma melhoria nesse protesto CDA, há uma possibilidade, sim, de cobrança extrajudicial. Em tese, uma medida menos gravosa, uma medida que mexe menos a máquina pública, enquanto for viável. É claro que é uma faculdade da Fazenda Pública. Hoje, a União, ela protesta todos os débitos de até R$1 milhão. Ela pode protestar. Então, fica aqui a ideia de que se trata de uma medida menos gravosa e que muitas vezes pode ser mais eficiente do que um processo judicial. Vamos agora, por gentileza, para a nossa quinta pergunta, feita pelo nosso querido aluno Carlos. Felipe, a minha dúvida é, cabível de dívida ativa de honorários advocatícios? É cabível de dívida? Carlos está perguntando aqui se é possível a inscrição em dívida ativa de honorários advocatícios. Eu posso inscrever em dívida ativa os honorários advocatícios? Em tese, Carlos, em suma, a lei de execuções fiscais vai dizer que pode ser inscrito em dívida ativa qualquer cobrança que está prevista em lei. Qualquer cobrança prevista em lei, de modo que a doutrina chega a dizer que é qualquer cobrança em que haja um crédito certo e líquido e que haja um poder de império. Mas, via de regra, você entendendo apenas só que qualquer cobrança cuja previsão em lei pode ser inscrita em dívida ativa, você já pode intentar uma ação de execução fiscal inscrevendo em dívida ativa. No que tem os honorários advocatícios, é uma peculiaridade. Há uma peculiaridade porque, via de regra, os honorários advocatícios, eles são dados, eles são concedidos por sentença judicial. Então, na sentença judicial, ao juiz julgar improcedente determinada ação anulatória ou então condenar a parte a pagar os honorários e as custas processuais, se dá quando há uma sentença. E quando há uma sentença, querido Carlos, nós temos aqui um título executivo judicial. Um título executivo judicial, e a inscrição em CDA te satisfaz um título executivo extrajudicial. Então, é mais palpável, é melhor, na verdade, é irrazoável você inscrever em dívida ativa. Seria melhor, no caso, você entrar com o próprio cumprimento de sentença. Ah, Felipe, qual a diferença do cumprimento de sentença e execução fiscal? São distintos. Distintos porque até no cumprimento de sentença, Carlos, nós temos matérias que são mais restritas a serem impugnadas. Eu posso defender de um meio mais suave, digamos assim. Não posso discutir amplamente aquele título, porque já foi um juiz que já decidiu que aquele valor é certo. Na execução fiscal, nós temos, por meio dos embargos de execução fiscal, um tema muito mais amplo, um tema que há muito mais matérias a serem discutidas. Por isso, não se faz justo inscrever em dívida ativa, não se faz razoável inscrever em dívida ativa débitos oriundos de honorários advocatícios. Tudo bem? Vamos agora para a nossa sexta pergunta, feita pela nossa querida aluna Amanda. Então, professor, eu queria saber se o sócio responde por mero inadimplemento da pessoa jurídica. Muito bom, Amanda. Esse entendimento, inclusive, ele foi sumulado pelo STJ. Não cabe responsabilidade do sócio por mero inadimplemento. É a súmula 430 do STJ. Nesse sentido, havendo mero inadimplemento, via de regra, o sócio não responde por dívidas da pessoa jurídica.
Gostaria então de agradecer a todos os telespectadores que nos acompanharam durante a semana, agradecer também a nossos queridos alunos e a toda a equipe, toda a produção de Saber Direito. Desejar a vocês ótimos estudos e um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.